E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no nosso curso de Python. Hoje a gente vai falar sobre um conceito aqui, dois conceitos, né, muito importantes. Bom, a gente já passou por algumas partes ali, desde a parte da análise de dados ali, até a parte de visualização de gráficos, e agora a gente está entrando na parte de Machine Learning. E hoje eu quero falar de um conceito muito importante aqui na parte de Machine Learning, antes de a gente começar a olhar realmente os modelos ali, colocar a mão na massa ali, para a gente entender quais são os modelos, como que a gente faz a configuração, como que a gente roda os modelos, o que cada modelo faz e etc. Tem um conceito muito importante que a gente precisa entender aqui. Esse vídeo, eu acredito que ele vai ser um pouquinho rápido, apenas para a gente mostrar o conceito aqui, que é a diferença entre modelos de regressão e modelos de classificação, tá? Aqui, quando a gente fala na parte de Machine Learning, a gente tem alguns modelos de Machine Learning que servem só para modelos de regressão, outros só para classificação, e tem alguns modelos que a gente consegue utilizar para os dois casos aqui, tá? Tem alguns que são mais famosos para um, tem alguns que são mais famosos para outros, mas aqui a gente precisa entender qual que é a diferença entre modelos de regressão e classificação, tá? Bom, esses são os dois principais modelos, tá? A gente tem modelos supervisionados e não supervisionados. Modelos supervisionados é quando eles utilizam a nossa base, a gente faz uma base de testes para ele aprender ali qual que é o comportamento ali dos dados, né? Os modelos não supervisionados, que ele não precisa dessa base de teste para fazer essa para analisar, né, qual o comportamento dos dados. Ele não precisa de uma base de treino para entender ali, tá? Bom, primeiro vamos importar aqui o pandas SPD, beleza? Rodei aqui, vamos trazer um database, pd.read_csv. Deixa eu só pegar o caminho aqui, vamos pegar primeiro esse... Deixa eu dar uma olhada o que a gente pode utilizar aqui, porque aqui é tudo feito na hora, né? Vamos pegar aqui esse Heart Disease, dar um copy path, e aqui a gente tá só, ops, dá um aqui, deixa eu ver, desktop, tá, porque aqui a gente precisa, desktop, só dar uma, peraí, machine learning, acho que a gente nem precisa, como ele já tá aí na paz, é só a gente jogar aqui o frame de CSV, né, que eu acho que ele já vai trazer pra gente. Deixa eu dar um décimo aqui pra gente dar uma olhada. Beleza, então a gente utilizou aqui o Read Underline CSV só pra gente importar essa base de dados, tá? A gente vê aqui que a gente tem essa base de dados que a gente tem algumas informações aqui, e-mail, que é se a pessoa é homem ou não, a idade, educação, né? Então aqui a gente tem algumas informações aqui sobre provavelmente como essa base é de heart disease ali, né? De doenças de coração ali. Então a gente provavelmente tem informação aqui de pacientes de um hospital, alguma coisa, pacientes que passaram por ali. E a gente tem essas informações ali, claro que a gente não tem nenhum dado aqui. Podem ser dados reais, mas são dados maquiados, né, para não ter informações de pessoas. Mas aqui a gente tem essas informações. A gente viu que a gente tem 4.038 linhas, 16 colunas. E o que a gente tem? Aqui a gente tem todas essas informações aqui para essa variável target. Eu acredito que isso daqui é se caso a pessoa tenha, eu não lembro muito bem dessa base de dados, mas vamos supor que essa coluna aqui é para a gente saber se a pessoa ali ela tem a doença de coração ou não, que o valor aqui 1 é que ela tem e o valor 0 é não. Então aqui a gente tem todos esses dados, a gente tem aqui mail, age, education, current smoke, se ele fumasse, quantos cigarros ele fumou por dia e etc, se ele teve diabetes. A gente tem todas essas informações para chegar no resultado final para saber se aquela pessoa teve a doença de coração ou não. O que é essa base de dados aqui? O que a gente aplicaria? A gente aplicaria um modelo de classificação. Por que de classificação? O modelo de classificação é quando a gente tem uma variável target que ela é ou sim ou não. Ela é uma classe. Ou ela pode ser sim ou não, ou ela pode ser apenas, vamos supor que eu tenho 3 espécies de flores, que é a gente tem a database do Iris, que é muito famosa. Então a gente tem ali 3 classes, flor 1, flor 2, flor 3. Então eles são valores absolutos ali que pode ocorrer ou pode não ocorrer. Então a gente utiliza modelos de classificação quando a gente tem classes e a gente quer saber para qual classe aquele valor pertence, né? Aqui, por exemplo, aqui esse valor zero aqui, a gente tem todas as informações e ele pertence à classe 0. Aqui a gente tem todas as informações e ele pertence à classe 1. Então a gente faria um modelo de classificação aqui, para entender qual que é o comportamento desses dados que a gente tem aqui, para chegar ali, para a gente entender como que faz, dependendo do modelo, tem determinados tipos de cálculos, para a gente chegar num resultado ali final, para perceber, para verificar em qual classe ele pertence ali, se ele tem doença de coração ou não. Então, os modelos de classificação, ele serve ali para a gente fazer
colocar aqueles dados em classes. Então, sim ou não, ou tipo de flores, esse tipo de coisa. A gente pode utilizar ali para doenças, a gente pode utilizar para saber se a pessoa aí, a transação é uma fraude ou não, a transação ou é fraude ou não é fraude. Então a gente utiliza os modelos de classificação para esse tipo de informação, tá? Tem alguns modelos mais famosos ali na parte de classificação, que é o Random Forest, o Decision Forest também, que é a árvore de decisões, que a gente também pode utilizar no modelo de regressão. A gente tem ali o Naive Bayes, que a gente pode utilizar aqui nos modelos de classificação. A gente também tem regressão logística. Então a gente tem alguns tipos, a gente tem alguns modelos bem famosos que a gente consegue utilizar ali para classificação, tá? Então, isso é o modelo de classificação. O modelo de classificação é quando a gente quer colocar dentro de uma classe. Então, assim ou não, tipos de flores ou tipos de alguma coisa, se a pessoa vai uma fraudulenta ou não, se a pessoa vai efetuar a compra ou não. Então, a gente consegue utilizar esse modelo de classificação para a gente fazer esse tipo de filtro, né? Bom, vamos para o de regressão. Só vou pegar outra base aqui. Vamos pegar essa credit. House Prices, esse aqui me parece ser um bom nome. House Prices, deixa eu só trocar aqui. House Line Price, vou colocar aqui como DF2 e vou executar aqui DF2. Executando aqui, a gente fez a importação dessa base de dados, né? E essa daqui é uma base um pouquinho diferente, tá? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem informações de casas, então a gente tem aqui a ID da casa, date, aqui a gente tem como vai o preço, a quantos quartos tem, quantos banheiros, aqui é mais informações sobre a casa, etc. E aqui a gente tem o preço, né? Então, o que que seria esse modelo de regressão? O modelo de regressão a gente utiliza quando a gente quer um valor contínuo, tá? Então, aqui no modelo de classificação, a gente sabe que aqui a gente tem o 0 e o 1. Então, a gente quer colocar em classe. Aqui, por exemplo, a gente utiliza modelo de regressão, por exemplo, para saber o preço de uma casa, para saber o tamanho de uma casa. Então, a gente para saber o preço de um carro, para saber quanto de limite a gente pode dar para aquela pessoa ou não. Então, a gente utiliza modelo de regressão para quando a gente quer utilizar valores contínuos aqui. Então, a gente não tem classe, a gente tem valores, que ele pode ser de 0 até infinito, e ele vai tentar entender ali o comportamento dos dados para chegar num valor similar ali. Então ele vai verificar ali para entender quantos dados, os comportamentos dos dados para tentar chegar num valor ali quando a gente for fazer uma previsão ali de preço ou alguma coisa do tipo assim, tá? Então, classificação é para classes, regressão é para valores contínuos. Tem uma coisa que eu não falei que eu acho que é muito importante falar também. Modelos de classificação, quando a gente vai fazer ali, entender o resultado, a gente utiliza, por exemplo, a matriz de confusão, a gente pode utilizar o recall, a gente pode ter alguns tipos de métricas diferentes. E para modelos de regressão, a gente utiliza o erro ali, para ver o quanto a gente tem erro quadrático, o erro normal. Então a gente tem alguns tipos de modelos diferentes que a gente vai ver aqui mais pro futuro, para a gente fazer a gente ver a eficácia e a acurácia ali daqueles modelos, tá? Então, essa é a principal diferença entre modelos de regressão e classificação. Classificação a gente vai utilizar sempre para classes, regressão ali para valores contínuos, então classificação ali para caso a pessoa tenha uma doença ou não, se a transação é uma fraude ou não, se a pessoa vai comprar tal produto ou não, para a gente pode fazer agrupamento ali de segmentos, etc. Aqui para regressão a gente utiliza preço de carro, preço de casa, quanto de limite a gente pode dar para uma pessoa, esse tipo de coisa como valores contínuos, tá? Para modelos que a gente pode utilizar aqui para regressão, que são os mais famosos, a gente tem a regressão linear ali, a gente também pode utilizar a árvore de decisões para fazer, a gente tem, tem outros tipos de regressão também que a gente pode utilizar, mas a gente vai ver todos esses modelos aqui nas próximas aulas, tá? Bom, eu espero que não tenha ficado muito confuso. Esse é um conceito muito importante, tá? Que a gente precisa entender ali a diferença entre regressão e classificação. Caso tenha ficado alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar alguma mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por acompanhar até aqui e um abraço. Até a próxima.